se você chegou até essa aula, significa que você já deu um grande passo na sua carreira. Então, bora botar a mão na massa e ver aí como é que a gente pode estar fazendo esse sistema e evoluindo ele na prática. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então é o seguinte, a gente tem aí uma pastinha chamada aula 1, onde eu tenho aqui um arquivinho PHP vazio, e a gente vai estar construindo, então, esse aplicativo que é capaz de ler aí um documento, interpretar esse conteúdo e salvar no banco de dados. Então vamos pegar ele aqui, ó. Então, vamos construir um getnet.txt, onde esse arquivo tem a seguinte composição. Os 3 primeiros caracteres, ele pode ser o código do banco. Depois, eu vou ter aí alguns caracteres para representar o preço. Depois, eu vou ter aqui uns caracteres para representar a data. Então, 2022. E depois, eu vou ter aqui a cidade em que foi Florianópolis, que foi executada essa operação. E por fim, eu vou ter aqui a taxa que foi cobrada pela adquirente. Então, 33% com 44%. Vamos botar aqui. Esse arquivo ele poderia ter diversas outras linhas, né, contendo as vendas, mas vamos trabalhar com uma inicialmente para a gente tá construindo esse sistema. Tá? Toda a instalação do Docker, do PHP e por aí vai, eu já fiz anteriormente. Então, se você quiser saber como eu fiz isso, deixa aqui nos comentários e vamos seguindo em frente, que aí eu gravo um vídeo para vocês explicando toda essa instalação. Mas beleza. Então, aqui com o PHP instaladinho, a gente vai criar essa busca aí, ler esse conteúdo para a gente estar brincando aqui no decorrer. Então, vamos lá. Contents. File get contents. Vamos fazer a leitura desse arquivo. Ele está aqui. Getnet. Peguei o conteúdo. Vou pegar a primeira linha desse conteúdo. Então, explode /n. Vamos separar, quebrar esse arquivo em diversas linhas baseado no /n. E eu vou pegar essa primeira linha. Nessa primeira linha, eu vou pegar ali o bankcode, que é o primeiro caractere, né? Os primeiros caracteres aqui estão representando o código do banco, tá? Então, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou pegar aqui uma substring, onde na linha, na posição 0, 3 registros, né? 3 dígitos, eu vou estar atribuindo aqui ao código do banco. Depois eu vou pegar o preço, como sendo aqui uma substring, linha, na posição 3. Como é que eu sei que é a posição 3? Eu venho aqui, boto o mouse em cima, está contabilizando 1 aqui. Se a gente pular 3 caracteres, ele vai estar contabilizando 4. Então, 4 menos 1 dá 3. E aí eu vejo aqui quantos caracteres estão atribuídos. Ó, são 9. 9 para representar o preço. Então, coloco aqui. Depois, a gente tem a data, sendo substring line. Começa na posição 13 menos 1, 12. Então, 12. E são quantos dígitos para representar a data? São 8. Então, 8 dígitos. Beleza. Depois eu tenho a cidade, um substring line, onde eu tenho a posição 20. Quantos dígitos? 16. Então, 20, 16. Show. E depois eu tenho o percentual aqui, ó. Vou botar assim, percent. Substring line da posição 36. Quantos caracteres? 4. 4. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular aqui, ó, a taxa já em reais, né? Quanto que ele descontou. Só que para eu fazer isso aí, antes eu preciso ver o que está vindo de conteúdo ali nessas minhas variáveis. Então, banco, price, date, city e fee percent. Então, vamos executar aqui, ó. Vou dar um clear. Vamos executar. A gente tem a seguinte informação, ó. Eu tenho o código do banco. Ele tem esses zeros aqui na frente. Depois eu tenho o preço. E aqui embaixo eu tenho a taxa em percentuais, né? E aqui a gente tem a cidade ainda com esses espaços em brancos aqui à direita. E aqui a data sem a formatação. Então vamos fazer o seguinte, vamos formatar esses campos para a gente ter uma visibilidade um pouquinho melhor dele, ó. Então esse cara vai ser um inteiro.
tá? Esse cara vai ser um float. Aqui, depois a gente vê ele. Esse aqui vai só receber um trim, para a gente remover os espaços em volta, né? E esse aqui vai ser um float. Então vamos ver como é que ficou até agora. Então esse aqui resolvido. Esse falta botar aqui a vírgula aqui no meio, né? O ponto. Essa formatação aqui da data ainda não aconteceu. Esse já está ok. E esse também falta botar a precisão ali. Então para isso a gente pode dividir esse aqui por 100. Tá? Esse aqui também a gente pode dividir por 100. Aqui na data, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um outro campo aqui, data, fazer uma substring, onde nessa string aqui de data, eu vou pegar os dois primeiros caracteres, vai começar na posição 0, vou pegar os dois primeiros para representar o dia. Depois eu vou fazer uma substring nesse data para pegar da posição 2, dois caracteres para representar um mês. E depois eu vou pegar aqui uma substring de data na posição 4 para representar 4 caracteres para representar o ano também. Beleza, então eu já tenho agora uma data formatada. E, por fim, a gente falta agora calcular esse FII, que seria a taxa em reais, já que a gente tem o percentual ali cobrado do preço. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, se a gente fizer price vezes %, a gente tem a taxa cobrada. Vamos executar. Olha lá, a gente tem esse valor aqui vezes a taxa e deu esse valor. Só que esse valor aqui, o problema é que a taxa em percentuais, normalmente a gente trabalha de 0 a 1. Então a gente precisaria dividir esse número aqui por, em vez de 100, dividir por 1000, 10 mil, quer dizer. Então, ó, agora a gente tem de 0,33, que representa 33%, e aí agora sim, nosso cálculo da taxa aqui fica correto. Só que ainda tem essa variação aqui na precisão. Então a gente poderia considerar o seguinte, imagina que a gente tem o valor ali, ó, 54,341. A gente não consegue dividir lá 1 centavo. Então, para isso, vamos considerar que toda vez que tiver um cenário como esse, ele vai arredondar para cima. A adquirente ali estabeleceu que fosse essa regra. Então, toda vez que fosse assim, a gente joga o arredondamento para cima. Então, para isso, a gente pode usar uma função do PHP. Aqui, ó. Então, a gente vem, executa isso. Só que, se a gente fizer dessa forma, ele vai estar fazendo o seguinte, ó, 54,34, ele vai estar botando como 55. Ele só arredonda a parte inteira. Então, para a gente fazer o arredondamento somente dessa precisão, a gente tem que multiplicar por 100, depois dividir por 100. Beleza. Então, agora sim, ele vai fazer o arredondamento do jeito que a gente espera. Então, se a gente for ver aqui, ó, ele tem um valorzinho a mais, então ele deveria arredondar esse valor aqui para cima, ficando 14,8. Ó, arredondou para cima, que aí jogou mais um dígito para lá. Então, beleza. Então, nesse primeiro momento, a gente tem aqui a leitura do arquivo. Então, vamos botar assim, a leitura. Depois, a gente tem a parte de interpretar o conteúdo. Interpretar o conteúdo. E, por fim, vamos fazer a inserção no banco de dados desses dados que a gente capturou até agora. Então, pg connect. Vamos conectar aqui com o banco de dados do Postgres, onde eu tenho aqui um host sendo, ou melhor, eu tenho o host sendo aqui Postgres. Eu tenho a porta que está exposta no meu Postgres 5432. Beleza. Eu tenho o banco de dados como sendo aula 1. Ok. Depois eu tenho o nosso usuário, então user, default, e depois password, secret. Beleza. Maravilha. A gente acaba de ter a nossa conexão aqui, ó. Né? E aí, tudo bem, né? Feito isso, a gente quer criar um SQL, onde eu quero fazer a inserção no banco de dados da seguinte forma. Ó, eu tenho um insert into na tabela getTransaction, que a gente não tem dela, vamos criar.
passando aqui o bank code, passando o price, passando a data, passando o city e passando fee, tá? Aqui nos valores, eu quero já mandar o bank code, eu quero mandar o price, eu quero mandar a data, eu quero mandar a cidade e eu quero mandar o fee. Não vou estar mandando aqui o percentual, porque no banco de dados eu quero guardar somente essa informação, tá bom? Então, a princípio, esse seria um SQL. E depois a gente executa esse SQL, passando a conexão e o nosso SQL desejado. Então, aqui eu já tenho, vou até fazer uma limpeza aqui, vou dropar as tabelas que eu andei criando para a gente testar. Eu tenho aqui uma tabelinha chamada, então, select from gTransaction, ela ainda não existe, tá? Então, vamos criar ela. Eu separei aqui em cima já o código para a gente poder fazer isso, tá? Só para a gente não perder muito tempo. Então, eu tenho aqui um create table, onde eu tenho aqui o nome da tabela, crio aqui um auto-increment para ela, defino ali o preço, data, o código do banco, a data que eu botei como timestamp, na cidade aqui eu botei um varchar, tá? 20 caracteres, e para a taxa também, um decimal desses 10, 2 é para precisão, tá? Então, vamos criar a tabelinha. Show de bola. E aqui, se a gente executa, tá aí nossa tabela limpinha. Então, se a gente vir aqui no código e executar ele, ó, ele executa, mas falha. Por quê? Porque o Florianópolis ele não reconheceu. É um campo aqui que ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque na hora de fazer o nosso insert, a gente precisa, né? Se a gente faz assim, ó, insert gTransaction, passando todos esses campos, a gente precisa aqui passar um número, depois uma data. Então, vamos botar aqui 02 do 10 2022, depois o código, depois a cidade, e aqui ele está escrevendo assim, ó, Florianópolis. E depois uma taxa qualquer. Então, quando botou aqui Florianópolis, ó, ele não conseguiu inserir. Por quê? Porque faltam umas aspas em volta. Tá? Então, uma vez que tiver as aspas em voltas, ele vai funcionar. Então, vamos resolver isso aqui. Então, para isso, eu posso chegar aqui e botar no meu SQL essa informação, botar uma aspa aqui em volta. Poderia ser, mas já fica uma confusão de onde começa, onde termina as aspas. Então, para facilitar, vamos botar aqui, ó, no city. Vamos botar assim e vamos dizer que isso aqui vai com aspas em voltas. Beleza. Se a gente executa de novo o código, ele agora dá o problema aqui em outra coisa, ó, na data. Por quê? Porque a data também tem essa situação de botar ela em volta de aspas. Então, vamos resolver isso, botando aqui na data, mesma estratégia. Ó. Botei os campos aqui em volta e resolvido. Temos a data aqui sendo inserida. Aparentemente, o código foi inserido. Mas percebe o seguinte, ó, a gente está inserindo nesse formato de data. O nosso banco, aparentemente, ele conseguiu interpretar essa data aqui, mas não seria tão interessante a gente trabalhar dessa forma, tá? Se a gente for ver, a gente pode setar o estilo aqui, ó, date style, e dizer, ó, vai ser dia, mês e ano que eu quero receber aqui no banco de dados. Poderia, então, antes de toda a conexão, eu abro, faço essa troca de estilo, ou poderia lá no próprias configurações do Postgres definir esse date style. Só que é bem mais interessante a gente trabalhar no formato do banco de dados. Então, vou botar aqui, ó, 10.02. Então, para isso, vamos alterar, formatar essa nossa data da forma correta. Então, em vez de fazer assim, vamos trocar esses tracinhos aqui por barra. Show. E aí, aqui o que muda é que o dia vai para o final e o ano vem para o começo. Então, mudou só isso. Se a gente for ver aqui, ó, vou até comentar essa parte de envio para o banco de dados. Se a gente for ver, a gente tem ali agora uma data formatada, só que faltou ainda mais uma coisinha, faltou a hora, né? Porque como é que o banco de dados vai saber que horas que ele vai botar? Ele vai botar a hora como 00, já que é um timestamp, ou ele vai botar a hora corrente, né? Se a gente mandou agora, por exemplo, seria 11h09, né? Então, para a gente garantir, vamos botar um espacinho, 000000. Então, vai ser essa hora aí que ele vai submeter, ó. Então, nesse dia, 0 hora, 0 minuto, 0 segundo. Perfeito? Então, vamos enviar isso aqui para o banco de dados.
e tá resolvido, ó. Ele submeteu. Então, se a gente vem aqui no banco de dados e faz um select, a gente tem aí nosso último registro enviado sem problema. Percebe que quando a gente não tinha a formatação correta, ó, ele até inverteu aqui, ele achou que 2 era o mês, sendo que 2 era o dia. Então, viu a importância aí de a gente fazer essa submissão com a data formatada da maneira correta. Tá? Então, resolvido o primeiro cenário, o dev chega nesse momento aqui, ele diz, olha, concluí a tarefa, então enviado a banco de dados. Beleza. Então, ele diz, ó, concluí a tarefa, tá rodando tudo, tá funcionando, e aí ele entrega a tarefa como concluída. Na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho mais de quais são os problemas relacionados a esse código que foi desenvolvido. Tá? Mais para frente a gente vai ver também que vai chegar outras demandas e aí esse código vai ficando cada vez mais complexo. A princípio, por uma solução rápida, isso aqui funciona perfeitamente. Tá? Então, acompanhe as próximas aulas para a gente descobrir aí um monte de coisas legais.